Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do canal Joy na Prática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vampiros energéticos, tá, gente? Quem são essas pessoas? Onde vivem? Do que se alimentam, né? Será que elas dormem à noite? Será que elas saem no sol? Gente, brincadeiras à parte, esse assunto é um tema assim, um assunto muito abrangente. É claro que não dá pra gente explicar tudo em um vídeo só, então eu vou trazer assim um resumão pra vocês, tá bom? Então fiquem atentos, já deixa logo seu like pra não se esquecer, se inscrevam no canal, clica no sininho pra receber vídeo novo sempre que sair. Se você gosta desse tema, comenta aqui embaixo pra mim, tá? Joy traz mais vídeos, traz mais assuntos desses, quero saber mais sobre tal, tal e tal. E aí eu vou trazendo mais vídeos para vocês. É importante eu saber se vocês gostam desse tipo de assunto para eu trazer mais, combinado? Eu gosto muito dessa área energética, eu sou terapeuta energética, né? Então eu gosto muito de estudar essa área, porque eu acredito mesmo que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia, né? Como diz o filósofo. Então, fiquem de olho até o final. Eu vou trazer hoje para vocês 6 tipos de vampiros energéticos, como também você se livrar deles, tá? Ou pelo menos minimizar o impacto deles na sua vida. E o último é o mais comum e, acredite ou não, cada um de nós tem um pouquinho dele. Então, vamos para o vídeo, fica atento e vem comigo. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um vampiro energético, né? Normalmente, gente, vampiros energéticos são pessoas que não se desenvolveram emocionalmente, energeticamente, tá? Essas pessoas não têm esse desenvolvimento completo, então elas acabam trazendo em si traços de personalidade ou ações no seu dia a dia que sugam a energia das pessoas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas uma coisa muito comum que acontece quando a gente está próximo de pessoas que são sugadoras de energia é você tá bem e do nada você sente um cansaço, sabe? Ou então você começa a bocejar, abrir a boca ou espirrar demais, sendo que às vezes não é nem uma alergia, não é nem algo físico, e você sai daquele ambiente e você melhora instantaneamente. Esses são alguns dos sintomas, e fora isso mesmo, quando você convive por muito tempo com um vampiro energético, você tende a ficar muito cansado e às vezes a pessoa acaba tendo processos mais complicados, como depressão, ansiedade, enfim, todas essas coisas que muitas vezes a gente acha que é apenas físico e não é, tá bom? Então, dado essa explanação geral aqui sobre o que são vampiros energéticos, vamos agora aos 6 tipos mais comuns de vampiro energético. Será que você é um deles? Será que você convive com um deles? Vamos ver? O primeiro vampiro energético é o narcisista. Hoje em dia tá muito na moda, né? A gente falar, fulano é narcisista, fulano só pensa em si. Mas o que é um narcisista de fato? O narcisista é aquela pessoa que só pensa nela. Se ela tem um relacionamento com outra pessoa, ela sempre tem esse relacionamento baseado no que ela vai ganhar. São pessoas que normalmente elas não conseguem desenvolver afeto por ninguém, embora elas finjam isso muito bem, né? Então, normalmente, quando você começa a se relacionar com esse tipo de pessoa, ela é a pessoa melhor do mundo. Ela começa ali mostrando que ela é muito parecida com você. Na verdade, os narcisistas, eles espelham as pessoas, né? Então, se você gosta, sei lá, de futebol, o narcisista vai chegar pra você e vai dizer que é o maior fã de futebol, da sua música preferida, do seu cantor preferido, vai realmente parecer sua alma gêmea, seja aí amigo ou parceiro de trabalho, ou colega, ou mesmo relacionamento amoroso, tá? E depois essas máscaras começam a cair, essa pessoa cada vez vai lhe cobrando mais. Então o narcisista, ele é uma pessoa que ele só se relaciona com outras porque ele tem algo a ganhar, seja aí o que for, tá? Seja dinheiro, seja sexo, seja status, seja, enfim, o que o narcisista busca é admiração, adoração e também alguma vantagem sempre em todos os relacionamentos, seja com filho, seja com pai, seja com marido, com esposa, enfim, seja no trabalho. Então, a princípio, essas pessoas parecem ser muito boas, ser de fato a pessoa melhor do mundo, mas com o tempo isso vai caindo as máscaras e a pessoa que convive com o narcisista vai se sentindo cada vez mais sugada. De fato, tem muitas pessoas, a gente já sabe que hoje em dia os narcisistas, alguns estudos apontam que os narcisistas são 6% da população. E muitas pessoas que convivem com narcisistas, elas acabam desenvolvendo quadros depressivos, ansiedade,
E isso pode gerar algo muito grave, sendo que a pessoa sempre acha que o problema, a pessoa que está sendo sugada, normalmente acha que o problema é com ela, porque ela não é boa o suficiente, porque ela, enfim, não está fazendo o melhor para a relação, ou para o trabalho, ou para o chefe, enfim. Essa pessoa que é sugada, ela sempre acha que ela está aquém do que ela realmente deveria fazer. E por quê? Porque os narcisistas, por eles terem essa visão muito em preto e branco, né, eles acabam manipulando muito facilmente as pessoas mais empatas, vamos dizer assim. Então, é o primeiro tipo e é um tipo perigosíssimo, vive entre nós aí na sociedade e difícil de ser diagnosticado, tá? Então, agora vamos para o nosso segundo tipo e no final eu vou dar um apanhado geral sobre o que fazer para evitar ou minimizar tanto esse como todos os outros vampiros energéticos. Então, fica comigo e agora vamos para o vampiro energético número 2. Uma coisa importante para a gente falar antes de ir para o nosso segundo vampiro energético é que todos nós podemos ter características de um ou de vários desses tipos de sugadores de energia, tá, gente? A diferença é que as pessoas ditas normais, né, para a sociedade têm características, porém elas conseguem se regular, conseguem melhorar, conseguem evoluir. E os vampiros energéticos, aquele que de fato tem uma psicopatologia, né, algo bem mais profundo, são pessoas que estão em uma maturidade emocional muito baixa. Então são normalmente pessoas que têm baixa autoestima ou que teve problemas lá na infância, ou enfim, são coisas que são bem mais graves de ser resolvidas e que as pessoas ditas normais, né, não devem buscar salvá-las. Por quê? Porque normalmente quanto mais a gente tenta salvar alguém que está lá no fundo, mais a gente se afoga junto, tá? Então, para salvar, entre aspas, uma pessoa dessa, primeiro que tem alguns casos que já são confirmados que até hoje, né, não tem cura, psicologicamente falando, cientificamente falando. E segundo, naqueles casos que tem cura, as pessoas têm que de fato procurar um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, e aí fazer esse conjunto, mas se a pessoa quiser, tá bom? Então, dito isso, que todos nós podemos ter características, mas nem sempre ter uma ou outra característica nos faz de fato um sugador de energia. Vamos para o nosso segundo vampiro, que é o vampiro controlador. É aquela pessoa que quer controlar tudo, que se você sei lá, você é um amigo dessa pessoa, se você disser que chega a tal horário, se você não chegar em 1 minuto de atraso, a pessoa já tá ligando 200 vezes, quer saber onde você tá, com quem você tá, o que você tá fazendo, onde você tá, que roupa você tá vestindo. E essa pessoa, ela tem essa mania de estar controlando o tempo todo. O que é que acontece? Quando a gente se relaciona com uma pessoa que é altamente controladora, a tendência é que a gente vá tentando agradar esta pessoa de tal forma que a gente se isola. Então, de fato, acaba sugando toda essa energia e daqui a pouco a pessoa tá acabada, né? A pessoa tá cansada. Não sei se vocês já passaram por isso ou se conhecem alguém que já passou por um relacionamento onde tem muita cobrança, às vezes até no trabalho mesmo, tá, gente? Quando eu falo relacionamento, eu falo no geral. E às vezes no trabalho que tem um patrão ali que tá o tempo todo cobrando e querendo, e é meta e não sei o que. E até o ponto que a pessoa se vê sugada, ela deixa toda a vida dela e acaba entrando em quadros mais sérios de tristezas profundas, depressões, ansiedades e tudo isso. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com os vampiros energéticos, porque eles nos sugam a tal ponto, e eles estão em todas as áreas da vida, que se a gente não ficar atento, a gente acaba de fato entregando a nossa energia de vida para essas pessoas e acaba ficando esvaziado, tendo doenças sérias, tá bom? Então esse foi o nosso segundo vampiro energético e agora vamos para o nosso terceiro. O terceiro, gente, enfim, eu particularmente não conheço muitos, tá? Conheço alguns, mas são poucos, um aqui, outro acolá, mas pode ser que você conheça mais. São os melodramáticos, são aquelas pessoas que, nossa senhora, elas, assim, tudo é um sofrimento muito grande e não no papel de vítima, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? O melodramático é aquela pessoa que, tipo, sei lá, ela tropeçou e bateu um dedo e ela já faz aquele escarcéu como se tivesse perdido uma perna, sabe? São aquelas pessoas super exageradas e que, de fato, às vezes, muito rapidamente a gente se sente esgotado perto dessas pessoas, né? Porque são pessoas que, assim, se você teve uma gripe, a pessoa já acha que ela já disse que se ela teve uma gripe, ela já disse que, sei lá, tava na UTI, estágio terminal. Enfim, gente, realmente são pessoas muito complicadas de lidar, porque tudo fazem uma grande
confusão, uma grande coisa, e aí de fato para essas pessoas tem que ir direto mesmo para os psicólogos e psiquiatras tratar, porque é difícil demais a gente conviver. Então esse é o terceiro vampiro energético, e agora vamos para o quarto. O quarto é o vampiro julgador. É aquela pessoa que ela acha que a opinião dela é a certa e acabou, e o mundo pode desabar e ela não dá o braço a torcer de que está errada, tá? Então, em Access a gente chama isso de pontos de vista fixos, né? Para Access tudo é um ponto de vista, um interessante ponto de vista. Quando você começa a ver as coisas como interessante ponto de vista, você vai deixando os julgamentos, porque você entende que cada pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de agir, e tá tudo bem, a gente tem apenas que escolher com quais pessoas a gente quer conviver ou não. Tá? Mas para esses julgadores, esses vampiros energéticos, é muito difícil eles pensarem assim, porque na cabeça deles a forma que eles pensam, a forma que eles agem é a certa e acabou. E não adianta a gente ficar tentando mostrar que não é certo, porque quanto mais uma outra pessoa tenta mostrar que ele está errado, mais ele se firma ali naquela posição e acha que está certo. E é normalmente aquelas pessoas que gostam muito de falar mal das outras pessoas, né? Eu acho engraçado que às vezes até uma besteira que, tipo, sei lá, não tem nada a ver, fulano, sei lá, não combinou a bolsa com colar, e aí a pessoa tá ali julgando, falando, você viu aquela pessoa que andou com roupa feia, que não sei o quê, ou então aquelas pessoas que vão na casa de uma pessoa que, sei lá, você vai na casa de uma pessoa, tem nada a ver, você tá olhando o que tá fazendo lá na casa da pessoa, como é que tá a casa. E normalmente essas pessoas são pessoas que julgam tudo, qualquer coisa e qualquer pessoa. Se não está exatamente da forma que ela gostaria, ela vai julgar, ela vai falar mal, ela vai achar uma coisa para criticar. E muitas vezes, mesmo quando está tudo perfeito, entre aspas, né, do jeito que ela gostaria, ela ainda vai achar algo para dizer assim, ah, podia ser melhor. Essa pessoa sempre tem um podia ser melhor, ou então um dedo para criticar, seja o que for, coisa que às vezes nem é da alçada dela criticar, tá certo? Então esse é o julgador, e agora vamos para o nosso quinto vampiro emocional. Quinto. O nosso quinto exemplar dessa espécie é o indefeso. Gente, olha, o sexto é muito parecido com o quinto, e eu acho que o sexto ainda tem mais exemplares dele na nossa sociedade do que o quinto, tá? Mas tem algumas diferenças. O quinto é o indefeso. É aquela pessoa que acha que, tipo assim, ela é boazinha demais, todo mundo é mal com ela, e ela faz o tempo todo muito pelas outras pessoas, na esperança que as pessoas deem esse retorno. Qual é a pegadinha nisso aí, né? Essa pessoa que é boazinha demais, que ela é indefesa demais, que ela é uma presa fácil demais, normalmente ela faz coisas esperando que as outras pessoas lhe retribuam, tá? E isso muitas vezes é inconsciente. Quanto mais ela tem qualquer tipo de relacionamento, seja no trabalho, sabe aquelas pessoas que dão demais, dão exageradamente, né? Fazem muito pelo relacionamento, fazem muito pelo trabalho, fazem muito pelos amigos, muito, e às vezes em excesso. E às vezes elas acham que estão dando o seu melhor, mas na verdade está sugando. Porque o que acontece, gente? Na nossa cabeça, na cabeça das pessoas da sociedade, das pessoas normais, né? A gente tem que haver um equilíbrio. Então aquilo que eu dou é aquilo que eu tenho que receber. E aquilo que eu recebo, normalmente, é aquilo que eu tenho que dar, ou pelo menos nesse parâmetro aqui, tá bom? É mais ou menos de igualdade. Nessas relações, ganha-ganha. Então quando a pessoa ela dá muito, a outra que está apenas recebendo, ela acaba se sentindo em dívida. E muitas vezes, por não conseguir pagar essa dívida, porque essa aqui está sempre dando, o que acontece? Essas pessoas aqui, elas tendem a se retirar, a acabar muitas vezes prejudicando, entre aspas, ou não fazendo o que essa pessoa indefesa, né? Ela quer que seja feito, ou enfim, às vezes em relacionamentos e tudo mais, as pessoas acabam saindo dessa situação, às vezes até difamando, falando mal dessa pessoa que dá tanto, porque ela não suporta essa relação. Então, quer dizer, essa pessoa aqui, por mais que ela esteja dando, ela está também sugando a energia dessa outra, que não consegue manter essa relação de equilíbrio, tá? Então, sim, de certa forma, aquelas pessoas que são boazinhas demais, né? Elas estão também sugando as outras pessoas. E por quê? Porque pra gente ser adulto, a gente tem que entender que as relações são ganha-ganha. Eu não tenho que dar. E normalmente essas pessoas que são indefesas, né? Que são ditas, sempre quando eu digo boazinha, entre aspas, acho que já deu pra entender, tá? É porque a pessoa tá sendo boazinha, mas no sentido de quê? De que ela espera que este outro seja para ela tudo isso também.
ou então naquela ilusão de que ela tem que fazer muito para ser reconhecida, né, para ser amada, para ser aceita. E aí essas pessoas elas sofrem muito e de certa forma por elas fazerem demais e não conseguir manter esses relacionamentos em igualdade, ela acaba sugando a energia desses outros também. Combinado? E, enfim, essa característica, como eu já disse que cada um de nós pode ter várias características, eu me identifico muito com essa característica dessa pessoa indefesa. Identifico hoje não, mas já me identifiquei. Né? A partir do momento que eu tive a consciência desse tipo de falha, vamos dizer assim, não seria falha, mas desse tipo de... qual seria a palavra? Comportamento... Tá? Em mim, eu comecei a me corrigir para ter relacionamentos mais igualitários, porque eu sempre tive essa questão de querer dar muito, fazer muito, e eu não percebia que com esse meu comportamento eu acabava muitas vezes colocando um peso sobre as outras pessoas de que elas também não eram capazes de suportar. E aí quando a gente consegue se compreender, a gente sai desse lugar e começa de fato ser inteiro, né? Ser adulto, crescer e não ficar lá preso na criança, nos nossos traumas e dramas, como eu falei no início, né? Que a maioria dos vampiros energéticos, eles estão presos lá naquela infância, no não amadurecimento, nos seus traumas, nos seus dramas, enfim. E aí todos nós podemos ser também, tá, gente? Esse vampiro energético por algum tempo. A diferença é que muitas vezes, graças a Deus, a maioria das pessoas tem capacidade para entender que está nesse local e se retirar dali e tentar melhorar e tentar mudar, tá bom? Então agora vamos para o 6º tipo. A vítima é aquela pessoa que, diferente do inocente, tá? Ela de fato acha que as pessoas estão sendo cruéis com ela, né? Mas a diferença do inocente, que quer o tempo todo dar e ser o bonzinho, a vítima não. A vítima, ela simplesmente acha que ela merecia mais. Não que ela tem que dar mais, mas que ela merecia mais, que o mundo é cruel com ela, que as pessoas não entendem ela, mas ela não faz um esforço grande como o indefeso para ser querido, né? Para ser útil, sei lá. E aí, enfim, a diferença entre os dois é basicamente essa, mas tem, olha, muita vítima, a maioria de nós somos vítimas, né? Quando a gente diz assim, eu poderia ter mais oportunidades, mas é porque eu nasci em uma família tal, é porque eu não tive estudo tal, é porque eu não... Isso, aquilo outro. Quando nós damos desculpas para nós mesmos, que no fundo a gente sabe que aquelas desculpas são apenas desculpas para não agir, né? E aí é isso, basicamente são esses os 6 vampiros energéticos. Eu sei que o vídeo ficou aqui bem longo e caso vocês queiram saber de algum desses específicos ou mais outras informações, comenta aqui pra mim, deem dicas de que vídeos vocês querem ver por aqui, que eu vou trazer, tá bom? Hoje eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas antes sim, deixa eu dizer pra vocês, como é que a gente faz pra se livrar ou pra minimizar o efeito dessas pessoas em nossa vida? É ir se afastando, gente, deixar de dar demais. Sabe aquela história que eu já fiz até outro vídeo aqui dizendo que baú aberto não esconde tesouro? É justamente a gente se preservar no sentido de fazer para o outro aquilo que... aquilo que me transborda, tá? E não dar para o outro aquilo que é importante para mim, para eu não cobrar o outro. Então, quando eu começo a entender que muitas pessoas estão perto de mim apenas para obter algo, eu começo a me afastar, eu começo a limitar o contato, por mais que sejam pessoas da família, por mais que sejam pessoas muito próximas do trabalho, a gente tem como ir aos poucos limitando esse contato, tá bom? Então hoje fica aí o vídeo para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.